bom dia pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente está aqui para fechar um pouco, daquilo que a gente vem falando sobre o continente asiático, um continente de grandes contrastes, religiosos, políticos, econômicos, culturais, um continente de grandes contrastes sociais, de muitas etnias. E a gente já estudamos um pouco sobre a Ásia Setentrional, que corresponde ao território da Rússia. Também já falamos sobre o Sudeste Asiático. E hoje nós vamos estar falando sobre a Ásia Central. A Ásia Central é essa parte da Ásia aqui, ao redor do Mar Cáspio, está bem localizada aqui no centro, e essa parte aqui que pega a parte central do continente mesmo, E é uma área de aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, é uma área que apresenta planícies, planaltos, montanhas. Afinal, o continente asiático é um continente que também tem um relevo bem diversificado, com muitos planaltos, inclusive a sua maior altitude, chega lá na Cordilheira do Himalaia com 8.848 mil metros, se não me engano. Também uma área bem diferenciada, de climas também diferentes. E aí a gente vai ver que é a área onde se localiza aqui, o Afeganistão, o Irã, essa região aqui. Bem, a vegetação dessa região é uma vegetação basicamente de estepes, É uma espécie de vegetação típica de região desértica, de um solo, de um clima semiárido. Então a vegetação é típica dessa região, Existem alguns rios importantes nessa região, e esses rios, em algum momento, o seu curso d'água é temporário por conta da escassez dos índices pluviométricos, de chuvas, e nós temos algumas dificuldades nessa região, que são políticas e econômicas, A Ásia Central ela é marcada por conflitos entre etnias. Isso foi agravado de um passado comercial com a Rússia, Então havia uma questão comercial com grandes desigualdades, e esses conflitos então eles favoreceram o surgimento de economias e estruturas muito precárias e marcadas por uma instabilidade política e pela miséria da população. Isso gera muitos conflitos até hoje, O clima é um clima desfavorável para a agricultura, porque ela, na verdade, é um clima desértico. Então há uma perspectiva para o desenvolvimento dessa região voltado para a questão da extração do petróleo, Da exploração do petróleo na bacia do Mar Cáspio. E é interessante que, embora as reservas elas não sejam aparentemente grandes, e tão vantajosas assim, abundantes quanto se imaginava, mas elas vêm impulsionando alguns países dessa região na questão do seu desenvolvimento, Só que há uma questão, a questão da extração do petróleo no Mar Cáspio envolve o Irã, envolve o Azerbaijão e envolve a Rússia. Então isso também gera conflitos na região. Bem, essa é a parte da Ásia Central, mas ainda existe o Oriente Médio. O Oriente Médio está aqui, Arábia Saudita, Síria, Iraque. Essa parte do Oriente Médio ela é ocupada basicamente, principalmente por árabes, de maioria muçulmana, mas vale lembrar que o Líbano é um parêntese aí, O Líbano é um país que tem, em média, 40% de cristãos, mas a sua maioria, o que domina lá são os muçulmanos, o Islã, que são religiões que dominam aquela região aí. É marcado também por grandes conflitos essa região, sobretudo entre judeus e árabes, Há um dito popular que é a parte mais quente do mundo, no sentido de conflitos. Mas
quais são os aspectos físicos e econômicos dessa região? O relevo é também constituído de planaltos, montanhas e planícies, né? Entre o litoral e os conjuntos montanhosos e rochosos existem as planícies. Essas planícies, elas acumulam água, né? Favorecendo a agricultura do povo naquela região, né? Então isso é importante. E os rios principais aqui são os rios Tigre e Eufrates, que têm, na verdade, uma grande influência e um grande valor histórico, né, e cultural para essa região, uma região da Mesopotâmia que você aprendeu em história, né? Os climas predominantes lá nessa região do Oriente Médio é um clima também desértico, né, e semiárido. O motivo pelo qual quase toda a região é constituída de desertos, né? Isso você pode ver pelas reportagens dos telejornais que a gente vê, né? A grande dificuldade deles lá. Por quê? Nessa região desértica, você chega a ter 40, 50 graus durante o dia, né? E você chega na noite, você tem aí menos 10 graus. Então, essa variação nessa amplitude térmica faz com que a população ela se concentre em algumas cidades. Por quê? Por conta do calor extenso e também do frio à noite. Então, por exemplo, na Síria, eles vão mais para a cidade de Damasco, né? Na Arábia Saudita, eles vão mais para Riad, que é uma cidade também lá. Onde se localizam as águas, as regiões que têm águas subterrâneas, né? E elas afloram a superfície terrestre, formando oásis. Então, a água faz com que os povos vão para esses lugares e fiquem ali, né, morando ali. As formações vegetais predominantes são as estepes áridas e os planaltos e as plantas xenófilas. O que é isso? São plantas adaptadas ao deserto. E nos locais de clima mais úmido, a vegetação é mediterrânea. A região ela é cortada por uma grande área desértica, né? Isso gera grandes problemas ambientais lá, né? E ela também é conhecida por ser uma região de grandes reservas de petróleo. Isso gera conflitos intensos com o Ocidente, porque os Estados Unidos tentam intervir nas grandes reservas, porque de alguma forma ele precisa de petróleo, né? E isso gera também conflitos e isso abriga grandes conflitos mundiais, né? E essa região onde abriga as maiores reservas de petróleo são as regiões da Arábia Saudita, Irã e Iraque. Se você parar para analisar e ver aí os conflitos onde existem, você vai perceber que é exatamente nessa região. Mas existe ainda a Ásia Meridional. A Ásia Meridional é aquela do que nós podemos também chamar do subcontinente indiano, né? Que é caracterizada por abrigar indianos e indo-chineses. Os países que compõem são Índia, Sri Lanka, Paquistão, Nepal, Butão. Essa região aqui, né, onde se localiza a Cordilheira do Himalaia. É uma região extremamente montanhosa, né? Os aspectos físicos aí, porque aparecem a Cordilheira do Himalaia, o Planalto de Deccan e a planície Indo-Gangética. Ou seja, você tem a Cordilheira de Montanhas, você tem os planaltos, você tem uma planície. Nessa planície é onde fica, ela funciona como um reservatório de águas de chuva, né? Porque ela está entre a Cordilheira do Himalaia e entre a planície do Deccan. E elas são importantes, né? Para a população que vive ali. Interessante isso. Bem, o clima predominante é o tropical. E como que se dá esse tipo de clima nessa região? É relativamente um clima um pouco parecido com o nosso, né? Por exemplo, você tem novembro a fevereiro, você tem um clima seco. É uma estação bem quente, né?
Já quando você chega em março e abril, as precipitações elas acontecem. E aí chega junho a setembro, você tem muito chuvoso. Os 4 meses de chuva são as monções de verão. E o período que corresponde ao período de seca são as monções de inverno. Mas existem também as desigualdades sociais aqui. Bem, se você parar para analisar, a Índia é um dos países mais populosos do mundo. Mas, considerando os aspectos econômicos, a Índia é o mais importante da Ásia Meridional. A população indiana ultrapassa a 1,2 bilhões de habitantes. E essa população é uma população que vive em meio a grandes desigualdades, né? Porque tem uma renda per capita de 6.700 dólares, mas, entretanto, esses índices de pobreza da Índia demonstram as grandes desigualdades. Na verdade, o número de analfabetos com 15 anos ou mais chega a 29%, e ao todo, 60% da população não tem acesso a saneamento básico. 35,7% das crianças com menos de 5 anos estão abaixo do peso ideal. Mas essas desigualdades elas acontecem bem escancaradas no país. Então, se você olhar alguma foto da Índia, eu já tive a oportunidade de ver, você vai ver bairros extremamente ricos e bairros extremamente pobres, ambos convivendo separados apenas por um muro, né? Isso é comum acontecer na Índia. Bem, mas existe ainda o Extremo Oriente. O Extremo Oriente já é uma característica um pouco diferente. É uma região com grande variedade, né, de paisagens, é uma região bonita. China, Japão, né, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan, Mongólia, já é essa região aqui. E a gente só em falar em Japão já sabe que é um país extremamente tecnológico. Se você falar em China, você sabe que a China tem se desenvolvido muito nos últimos anos, né, abrindo aí as portas para o mundo. E quais são os aspectos físicos, então, dessa região do Extremo Oriente? Bem, o relevo do Japão é caracterizado pela presença de montanhas recentes, principalmente o Monte Fuji, ou Fuji, né, que é aproximadamente 3.000 metros de altitude. O país ele aparece, na verdade, se destacando porque ele está numa região de grandes abalos sísmicos, né? Isso acontece por haver uma instabilidade geológica nessa região, por conta da quantidade de ilhas que existem e também das fraturas nas placas tectônicas, né? Decorrente aí do chamado Círculo do Fogo do Pacífico, né? Que é uma região com aproximadamente 40.000 quilômetros de extensão e ocorrem cerca de 90% de abalos sísmicos nessa região, né? E também de vulcanismo do planeta. Na verdade, essa região é uma região que sofre com isso, então as construções são todas voltadas um pouco com a tecnologia, para caso haja algum problema desse tipo, eles já não tenham tantos problemas. Por exemplo, a questão tecnológica de alguns amortecedores na construção dos prédios, porque quando houver um abalo, o prédio não cai, né? Então há toda uma tecnologia voltada para atender isso aí. Bem, na Mongólia, se a gente começar a analisar, a gente já vai ver uma região também voltada e na mesma situação do Japão, né, no sentido de abalos, né, porque é uma região que sofre com isso, né? Mas é uma região que, ao contrário do Japão, ela possui extensas planícies, né? E com isso facilita, né, muita coisa. Verifica-se também na região os climas subtropical e temperado, né? E que fazem aí grandes diferenças culturais em cada região. E
na verdade, desenvolve floresta subtropical temperada. No oeste da China, o clima é um pouco frio, montanhoso e desértico também. Mas há uma questão interessante nessa parte do continente, porque você vai ver que há um desenvolvimento econômico que chama atenção aqui. Na verdade, apresenta um bom nível de desenvolvimento econômico, né? O Japão, por exemplo, é uma das maiores potências econômicas do planeta, e a China foi o país que apresentou o crescimento maior, né, gerado aí no final das duas últimas décadas, do final do século XXI. Já a Coreia do Sul e Taiwan também se caracterizam por um grande desenvolvimento, um dinamismo de suas economias. A Coreia do Norte, ela já fica restrita a esse contexto, porque ela é uma república socialista, conservadora, né, uma economia rígida, planificada e enfrenta sérias dificuldades. Já a Mongólia socialista, até 1990, e atualmente é um Estado democrático de regime parlamentarista. É um país em desenvolvimento, cuja população vive, sobretudo, da agricultura e do pastoreio. Bem, essa região ela apresenta uma característica bem diferente, alguns países, claro, de toda a Ásia. E aí você vai ver que a Mongólia tem a sua particularidade, a Coreia do Norte a sua, a Coreia do Sul, a China, e aí a gente vai ver como que essa região ela foi se desenvolvendo. Nos próximas unidades, nós vamos estar vendo a questão da população, os índices populacionais, demográficos de cada região da Ásia. E eu espero vocês lá, ok? Um abraço, ficam com Deus e até nossa próxima aula na outra semana. Valeu, tchau, tchau!